Continuando aqui nossa planilha de laje pré, tem algumas considerações que eu gostaria de fazer, principalmente na questão do dimensionamento, pois ficou algumas questões aqui faltando. Por exemplo, se eu botar aqui 5 metros, eu vou ter alguns erros aqui na planilha. Então vou corrigir esses erros com vocês e vou fazer uma consideração principalmente no engaste ali. Vou deixar aqui o vão livre de 5 metros, as mesmas dimensões que a gente tinha feito anteriormente. E aqui eu vou colocar o nosso KMD limite, tanto aqui quanto aqui. Porque eu não quero utilizar KMD maior do que 2509, 0,2509, que é o nosso KMD limite. Então vamos lá. Aqui eu vou colocar um mínimo, né, entre esse valor e o nosso 0,2509, que é o nosso KMD limite. Eu não quero trabalhar fora do nosso KMD limite. Aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar um mínimo entre esse e 0,2509. E aqui embaixo, no negativo, eu vou fazer a mesma coisa. Entre esse e o nosso 2509. Beleza. Feito isso, agora a gente tem aqui a possibilidade de ter, aqui eu tenho armadura dupla, e aqui também eu tenho a nossa possibilidade de ter um KMD maior do que o KMD limite. Até para colocar aqui um vão, por exemplo, de 8 metros, eu já consigo trabalhar, que antes eu não conseguiria. Vamos ver se tem mais algum erro aqui a considerar. Acredito que não. Vou botar 9 metros. Deixa eu botar engaste. Não, ok. Aqui até o momento eu não tenho nenhum erro porque eu estou trabalhando com essa equação de KMD limite. Agora, o que a gente vai fazer? A gente sabe que o engaste perfeito não existe. Praticamente isso é impossível. Porém, vou ter que colocar aqui 100%. Porém, a gente vai fazer algumas considerações aqui agora. Ao invés de a gente usar o engaste perfeito, a gente vai fazer algumas projeções. Por exemplo, o engaste de 85%, o engaste de 70% e o engaste de 50%. Ou seja, não são um engaste, aqui é 24, né? Não é um engaste perfeito, porque o engaste perfeito a gente sabe que ele não existe. Então a gente pode considerar ele engastado, né, como um engaste perfeito, porém a gente pode também considerar um engaste parcial, que é o que a gente vai fazer aqui com essas questões aqui. Então vamos lá. Que quando eu, aqui, né, basicamente quando eu diminuo o engaste perfeito, que é o beta aqui no caso, ele aumenta o nosso alfa, né, que é o nosso momento positivo. Quando eu diminuo o negativo, eu aumento o positivo. Aqui eu só vou vir aqui dar uma conferida, validação de dados. Eu vou pegar os dados aqui entre 70 e 100. Para ter de volta aqui a nossa planilha, né? E aqui, ó, o PROC-V, eu vou aumentar aqui também. E na minha flecha também eu vou aumentar, porque eu usei o PROC-V aqui também. Beleza. Então vamos lá. Considerando o engaste a 85%, quer dizer que o meu beta, que é 1/12,
é 70% dele, multiplicado tudo isso por 70%. Para transformar isso tudo aqui, que eu quero saber o número inteiro do divisor, eu tenho que ter 1 sobre alguma coisa. Então, se eu tenho 85%, é 85 sobre 1.200. Ou seja, eu tenho que dividir tudo por 85. Então, eu vou dividir 1.200 por 85. E eu vou ter o valor aqui. Aqui da mesma forma. Eu vou ter 1.200. Eu vou dividir por 70. E 1.200 eu vou dividir por 50. No positivo, eu vou ter um aumento. Né? Aí aqui nesse engaste parcial eu multiplico 24 vezes 0,85, né? O de baixo 24 vezes 0,70, que é 70%, e 24 vezes 0,5, que seria 12. Então no engaste 50%, eu tenho que L2 sobre 12 e o negativo que é L2 sobre 24. E aqui analogamente aqui em todos os meus engastes. Aí eu consigo agora, deixa eu colocar isso aqui com duas casas. Aí eu consigo agora, vou colocar aqui também tudo, esses dois aqui com duas casas. Eu consigo diminuir. Aí assim, eu consigo agora mudar para o engaste 100%, 85%, 70% e 50%. Poderia colocar mais aqui, mas acho que esses três tá bom. E agora eu consigo analisar melhor a minha estrutura, né? Então, terminando isso aqui, eu tenho que alterar também agora a nossa armadura negativa, né? Deixa eu colocar aqui só apoio, apoio, porque aqui ele deu um AS reforço aqui e aqui ele não deu um necessário. Ou seja, eu tenho que ter o máximo entre esse valor calculado, né, e o valor do reforço aqui, negativo, né? Entre 1 e entre esses dois, o necessário para eu poder utilizar, já que eu vou ter que ter armadura dupla, para a gente poder utilizar nessas fórmulas aqui, esse AS necessário aqui mesmo sendo apoiado, né? E aqui a mesma coisa, ó, o AS2, aqui eu acho que já está, né? A gente já colocou o AS2 necessário. Se for menor aqui, ele é 0. E se for menor que 0 é 0. Se for maior, ele coloca. Caso tenha armadura dupla, né? Eu já tenho armadura superior no caso, né? No AS linha. Ele já calcula para mim. Então, de termo de planilha, é isso. Aqui já está finalizada, né? Nossa planilha. A gente conseguiu finalizar ela aqui, né? Utilizando aqui esses engastes um pouco menores, né? E agora eu vou até aqui abrir um projeto aqui, projeto de uma residencial. Aqui até foi calculado como laje maciça, porém a gente vai fazer essa laje como laje pré. A gente vai utilizar o CIPECAD para fazer, deixa eu abrir a estrutura aqui. A gente vai utilizar o CIPECAD para fazer o cálculo dessas lajes, né? Vou fazer duas lajes aqui, ou três lajes, só de exemplo, né? Só a título de exemplo, para vocês entenderem como é que é o funcionamento do lançamento de laje pré aqui no CIPECAD. Do CIPECAD eu vou fazer todas, quer dizer, e a gente vai fazer à mão, a gente vai pegar três lajes aqui, que essa aqui tem uma parede aqui do banheiro, ó, vai ser legal a gente usar, e a gente vai fazer essas três lajes, né? Vamos fazer essas duas aqui e essa aqui, e comparar com o software para ver o que está dando. E aí a gente vai dimensionar manualmente essas aqui. Bom, aqui como você já pode perceber, eu já fiz o lançamento de todas as vigas e lajes, já fiz o lançamento da estrutura, essa estrutura é uma estrutura real, né, que eu calculei. Para quem quiser entender como faz o funcionamento do lançamento dessa estrutura aqui, é só ir no meu canal que tem um
lançamento completo de pilares, vigas e lajes, né? Com o dimensionamento completo de uma estrutura. E aqui a gente vai utilizar agora, só a efeito de exemplo aqui, a gente vai fazer, eu vou pegar aqui essa estrutura aqui, no superior, que a gente tem aqui uma laje, e a gente vai começar o lançamento agora de laje pré, utilizando aqui o CPCAD. Eu venho aqui no meu íconezinho de introduzir lajes, né? Depois que eu já tiver feito todo o lançamento de vigas, pilares, né? E tudo mais. Aí eu venho aqui, ó, em lajes de vigotas, no primeiro ícone aqui. Aí aqui eu escolho qual tipo da minha laje, no meu caso vai ser de vigota treliçada, né? Vigotas armadas, aqui tem uma vigota pré-tensionada, vários modelos aqui, né? E aí eu posso ter uma biblioteca já existente, onde eu carrego aqui para o meu programa, ou eu posso colocar eu mesmo, manualmente, os tipos de laje. Então vamos adicionar. Aqui ele pede uma referência, né? Eu vou colocar L, eu vou colocar um H igual a 12 centímetros, que é a altura da nossa laje, com enchimento de EPS, só para forma de entendimento. Aqui a gente vai colocar camada de compressão, vamos colocar 5 centímetros, poderia colocar até 4, mas normalmente nas estruturas ela fica com 5 devido à tubulação de elétrica, né, que passa na laje, mas vamos, para efeito didático, vamos colocar 4. A altura do bloco molde, que é esse B aqui, vai ser 8 centímetros, né, que é 8 menos 4 para dar 12, vai ser 8 centímetros. O nosso entre-eixo é 48 centímetros. A largura da nervura, 10 centímetros. E essa largura longitudinal aqui é indiferente, ela não usa no cálculo, né? Ela faz automático, pode deixar os 20 centímetros. Incremento, no caso que tiver esse aumento aqui de vigota, no caso aqui é uma lajota, né? Cerâmica, você pode colocar esse incremento também se tiver. No nosso caso não tem, então a gente vai deixar 0. Aí aqui, tipo do bloco molde, eu vou colocar aqui genérico, porque o nosso EPS aqui não tem cadastrado EPS, eu tenho cerâmico já cadastrado, tenho poliestireno e tenho a genérica que vai ser o nosso EPS. O nosso EPS ele é 14 kg por metro cúbico, 14 toneladas por metro cúbico. Ou seja, vamos colocar aqui 0.014. E aqui verificação da flecha com vigota armada. Então, está aqui lançado as características geométricas aqui da nossa laje. Dou um aceitar. Aí aqui, quantos centímetros que eu vou entrar na viga? 5 centímetros, por padrão, né? Tipo de vigota geral, eu posso botar simples, duplas ou tripla, que é o que o CIP me dá, que é o caso que a gente tem ali também na planilha, né? De dimensionar. Vou até abrir na planilha aqui, ó. A gente pode escolher aqui o número de vigotas, ó. Se é 1, 2, 3, 4 ou 5. Então aqui a gente tem essa possibilidade também, vou deixar a vigota simples. E aqui o tipo de lançamento, se eu vou lançar paralelo a uma viga, perpendicular ou por 2 pontos de passagem. Eu vou escolher paralelo a uma viga, que fica mais fácil, né? Aqui deixa eu dizer que a obra já foi calculada, mas não tem problema. Aí aqui, ó, eu tenho essa laje, eu vou clicar, eu já tenho que saber qual é o lado menor, porque é o lado que eu vou passar. Aqui eu já sei no caso que é esse lado aqui. Aqui também está dando para ver que o lado menor é esse, mas eu posso abrir meu projeto arquitetônico ou meu projeto estrutural, no caso aqui, ó, e saber que esse lado é o lado menor. Vou até tirar uma cota aqui, para vocês verem, ó, 3,40 por 2,88. Então o meu lado menor é esse. Aí ele lança aqui a estrutura sempre paralela. Se eu escolhesse perpendicular, eu escolheria essa viga aqui e ele lançaria. Aqui a mesma coisa. Aqui dá para ver nitidamente que esse lado aqui é o menor. Aqui eu faço esse lançamento também. Mesma coisa aqui. Aqui é simétrico, né? Então beleza. E aqui eu vou fazer esse lançamento aqui assim, dessa sacada aqui, nessa direção. Essa sacada, como vocês podem ver, ela está em balanço. Só como ela está apoiada numa viga, eu não tenho balanço, eu tenho um apoio aqui.
Um apoio aqui, um apoio aqui. Se ela não estivesse, não tivesse uma viga aqui, ela estivesse em balanço, aí depois eu vou explicar para vocês como funciona esse elemento aqui em balanço, né? Como eu calculo essa laje aqui em balanço. Vou vir aqui em cima, dar um aceitar aqui, só para efeito de cálculo, né? Apesar da laje ser simétrica, né? Já vou lançar aqui também. Aqui no caso eu tenho uma laje em balanço, ó. Então eu lanço ela para cá. Aqui eu invirto. Isso. Aqui ele já reclamou já, ó. São bordos livres e aqui vai dar algum problema lá na vigota. Então deixa eu só mudar a direção aqui. Ver se ele consegue lançar essa. E agora, aqui eu também tenho uma lajezinha. Acho que pronto, acho que essa estrutura toda está lançada como laje. Deixa eu fazer uma leitura aqui. Aqui nesse trechinho do beiral aqui, não vou deixar assim, vou ver se ele vai calcular. Se ele der algum problema, depois eu volto para maciça, porque o cálculo é análogo. Vou pedir para calcular aqui, não vou pedir para dimensionar na fundação. E vou pausar o vídeo, assim que terminar eu volto. Bom, finalizou aqui o cálculo, né? Ele diz que algumas verificações aqui não foram cumpridas na estrutura, né? Aqui tem umas vigotas que tem momento positivo no apoio e tudo mais. Vamos ver agora aqui o nosso dimensionamento. Deixa eu apagar as cargas, vou ver resultados. Eu vou analisar esse pavimento aqui e nós vamos analisar junto essas três lajes aqui. Essa e essa, né, por enquanto. Vamos lá. Aqui, ó, eu verifico os erros. Aqui, ó, se eu verificar, ó, eu tenho uma carga de parede aqui concentrada. Então essa viga deu erro de limite de flecha, que é o que a gente viu lá, que é aquela carga concentrada em cima da vigota, né? A de cá, como é simétrica, deu o mesmo problema. Estou com problema de flecha por conta dessa parede. Aqui não há erros, ó, a estrutura não há erros. Deixa eu fazer uma vista aqui de armadura, né? Aí ele deu aqui a armadura negativa. Deixa eu só ver aqui que armadura que ele deu aqui. Aí aqui, ó, ele deu uma armadura de 10 milímetros, né? Aqui nesse negativo aqui, desse lado e do lado de cá. E no cantinho aqui ele botou duas barras de 5 milímetros. Uma de 5, uma de 5. Deu o comprimento dela aqui, né? Com 93. Aqui com 119. Aqui com 106, 200. Tudo mais. Então ele passou aqui em cada vigota, ó, um ferro de 10. E aqui beleza. A questão de erros a gente já viu que não tem, né? Aí aqui, ó, a gente pode vir aqui, cadê em lajes? Verificar aqui os erros, é isso, não há erros, né? Isso, beleza. Eu particularmente, né, não uso o CITECAD para calcular a laje pré. Eu gosto de fazer ela na minha planilha aqui, que eu desenvolvi com vocês.
Então, quando eu faço esse dimensionamento aqui, eu verifico, eu só lanço no CPCAD, aqui no caso, a estrutura, para calcular as vigas, os pilares, né, e o peso da estrutura, porque vai diminuir muito, porque quando você coloca uma estrutura maciça e essa estrutura aqui diminui muito as cargas nos pilares, nas vigas, então eu gosto de trabalhar assim. Mas vamos lá, vamos começar aqui a nossa verificação para ver se a gente colocou. Esse aqui, esse ferro de 5 aqui, provavelmente ele colocou para fissura, né? Não tem função estrutural, não precisaria nem colocar. Mas vamos lá. Aí, antes de eu adentrar nessa parte aqui, eu vou entrar aqui nas minhas condições de apoio e vou mostrar para vocês aqui como que a gente costuma engastar as lajes, né? Quando as lajes têm praticamente a mesma dimensão, a gente engasta, a gente considera que um lado é engastado e o outro também, um engasta na outra. Quando elas têm aqui, nesse caso aqui, desnível, as duas são apoiadas nas vigas, elas não têm engaste entre elas. Quando uma laje tem uma altura muito maior do que a outra, a menor engasta na maior e a maior apoia na menor. Quando uma é muito maior nessa dimensão do que a outra, essa aqui engasta, a menor engasta na maior. E para a gente fazer essa redistribuição de momentos aqui, esse vínculo de borda aqui, que é muito importante. E aqui no caso você tem uma laje que é 2/3 maior, se ela for o L menor aqui, for 2/3 do L maior, no caso dessa, engasta uma na outra. Se ela for menor do que 2/3, essa laje que for menor do que 2/3 dessa, aí a gente engasta a menor na maior. Então a gente vai utilizar isso aqui agora. Ó. Deixa eu abrir aqui o projeto de forma. Então a gente viu aqui essa L2. Para a nossa L6 aqui, deixa eu até tirar a dimensão dela aqui, nas duas direções, para a gente ver, mais fácil. A gente percebe que os lados aqui, ó, esse aqui é 3,88, 2,79 e 2,88. Praticamente iguais, né? Então, uma engasta na outra. Então, esse bordo aqui é engastado aqui e engastado na L6 e na L2. Aqui, eu vou considerar apoio, porque eu estou apoiado na viga. E aqui, como é uma laje, como ela é simétrica, essa laje aqui é igual a essa, a L6 e a L8. Então, as duas engastam, porque elas são iguais. Eu tenho esse pontinho aqui, que teoricamente eu seria apoiado aqui só esse cantinho. Mas eu vou considerar a laje toda engastada, até para facilitar nas contas. Então vamos lá, eu tenho aqui a L2, eu vou vir na minha planilha, vou até criar aqui, eu vou colocar aqui, por exemplo, L2, estou calculando a minha L2. Para eu calcular a minha L2, as minhas cargas aqui não vão mudar, peso próprio também não, alvenaria eu não tenho na L2, né? Aqui também eu vou manter a mesma coisa, porque eu não mudei, né? Mantive a mesma coisa. E o nosso vão livre, que é o nosso vão menor, ele vai ser igual a 2,88. Então, o nosso vão livre é 2,88. Nosso vão efetivo 2,98. Aqui eu considero engaste apoio. Beleza. Aqui a gente já viu, fez armadura simples. Né? Precisamos de um reforço positivo. Na vigota aqui, né? Não, desculpa. A armadura necessária é 0,325 e a armadura da treliça é 0,393, ou seja, eu estou tranquilo aqui nessa questão minha aqui dessa laje, então não preciso de reforço positivo. É armadura simples, então eu não tenho reforço negativo, e como eu tenho um engaste ali no meio, eu vou ter uma armadura negativa necessária. Então aqui, ó, vamos botar FI de 10 para ver se deu a mesma coisa. Se eu colocasse 8, eu já precisaria de 2. Então eu posso escolher uma barra de 10, que é o que a gente teve aqui, uma barra de 10, ou eu poderia escolher, nessa planilha aqui, uma barra de 12,5, ou duas barras de 8, desculpa.
faça o que for mais econômico. Então a gente viu aqui agora que a nossa memória aqui do CPCAD está exatamente igual aqui a nossa planilha, deu a mesma coisa, o mesmo esforço. Aqui eu poderia, aqui eu tenho a flecha, né? Vou até olhar essa deformada aqui, da minha estrutura, as combinações. Aqui é combinações raras, então ela vai dar um pouquinho maior mesmo. Então eu tenho aqui, ó, com as lajes, ó, eu tenho aqui da ordem de, aqui no verdinho, ó, eu estou aqui, né? Esse verde eu tenho aqui mais ou menos, ó, uma flecha imediata, talvez 1,2 aqui milímetros, ou seja, 0,12 centímetros de flecha imediata. E a nossa planilha está nos dando 0,19 centímetros. Está bem coerente aqui com o que a gente calculou aqui também, né? Então a flecha está dentro do limite, que o nosso limite é 1,19, e aplicando a contraflecha de meio centímetro, eu ainda ficaria com flecha negativa. Então aqui não seria nem interessante colocar contraflecha, né? Mas a flecha está dentro do limite. Eu poderia até reduzir aqui o FCK do concreto, que talvez é a mesma coisa. Reduzindo o FCK do concreto eu consigo manter, né, aqui a nossa laje. Vou fazer agora para a nossa laje aqui L6, mesma coisa. Vou mover aqui o copiar. Vou criar a nossa L6. Aqui os dados são a mesma coisa. Aqui o nosso vão livre vai mudar, né? É 2,79. Nosso vão efetivo 2,89. E agora eu tenho um engaste. E eu vou considerar esse engaste aí de 70%. Vamos lá. Então eu tenho a armadura necessária menor do que a da treliça. Armadura simples. Eu tenho um momento negativo aqui, onde eu poderia colocar aqui um ferro de 8 milímetros. Essa estrutura. Até menos, vamos tentar menos aqui. 6,3. 5 milímetros. Aí. Poderia colocar uma barra de 6,3. Como eu não trabalho com negativo 6,3, colocaria um negativo de 8 milímetros. E beleza. A minha deformada aqui, eu vou ter ver aqui também, ó. Aproximar bastante aqui. Vamos dizer aqui que é o nosso 1,8 milímetro, então 0,19 centímetros. Voltando para a nossa planilha, aqui está 0,10, né? Eu fiz uma consideração aqui diferente, talvez. Aqui também tá difícil ver aqui pela escala de cor, né? Porque está muito pequeno a deformação, né? Eu também não precisaria de contraflecha, né? Só que o nosso CPCAD aqui em resultados, ó, deu uma armadura maior, deu uma armadura de uma barra de 10. Não precisaria, eu poderia colocar uma laje, né, com armadura menor. Armadura de 8 milímetros aqui passaria. Né, talvez alguma configuração lá do CIP não permite utilizar barra de 8 aqui nos momentos negativos, né? A laje pré tem que fazer essa verificação. Mas até então ela tá atendendo, né? Vou tentar tirar um relatório aqui, só para a gente ver um pouquinho. Relatório de dados da obra. Só para a gente ver aqui como que funciona. Eu vou tirar somente aqui da minha laje. Só para eu ver aqui como que vai sair o cálculo, né? Não tirou um relatório geral só aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui eu tenho uma listagem de esforços aqui em Vigotas, na minha aba de relatórios. E ele me deu essa verificação aqui. Deixa eu ver.
Ele deu os esforços aqui nas vigotas, ó, a consideração que ele fez, vigota a vigota do pavimento aqui, mas não atendeu, não adiantou muita coisa pra gente não. Como eu não uso muito o CPCAD para isso, eu também nem ligo muito pro que tá dando. Vamos tentar isso aqui. Aqui ele deu só o comprimento das barras, né? E dos diâmetros, ó. Então, assim, é isso. Aí vamos calcular também essa laje aqui. Deixa eu ver o número que eu dei para ela. Eu chamei ela de L5. Então vou chamar ela de L5 aqui. E vou fazer esse cálculo aqui agora. A L5 ela é a mesma coisa, porém agora a gente tem carga de alvenaria. Deixa eu só abrir aqui a minha arquitetura para eu ver onde é que está essa alvenaria. Bom, essa alvenaria que ele calculou é essa e essa aqui, né? Que é essa laje aqui que a gente está olhando ali no projeto. Então eu tenho aqui 2,85 de alvenaria e 2,75 na direção aqui, 2,85 nessa direção perpendicular e 2,75 na outra. A gente sabe que a tonelada aí é 0,19, então a gente vai calcular em cima disso, né? Aqui o nosso pé direito, deixa eu só achar aqui, é 2,75, né? 2,77,5 sem a laje, então daria 2,70, né? 2,60, desculpa. Então vamos lá. Deixa eu abrir minha calculadora aqui. É 2,85 vezes 2,75, né? Não, 2,65, né? Vezes 0,14, que é a espessura aqui do nosso bloco, né? Na verdade, esse bloco aqui eu vou usar um bloco de 11,5, então vou multiplicar por 0,11,5. Então daria 0,86, isso tudo vezes 0,19, que é a carga lá da 6120. Então deu, não, desculpa, acho que é 2,85 vezes 2,75, 2,65 vezes 0,11,5. Eu tenho 0,86, né, de altura vezes o comprimento vezes a altura, o volume, vezes 1,9, né? Não, é 0,19 mesmo lá da norma. Desculpa. Aí daria... Aqui eu só vou dividir para 10, né? Então daria 0,165 tonelada força por metro. Então a gente vem aqui, né? Essa carga de alvenaria aqui, 0,165 tonelada força por metro quadrado. E aqui a gente tem essa alvenaria direto aqui na nossa laje. Então eu tenho essa alvenaria aqui de 2,75 vezes 2,65, né? Então seria 2,75 vezes 2,65 vezes 0,11,5, né? 0,83. Aqui na verdade eu tenho que... Deixa eu dividir aqui pelo... Na verdade o comprimento eu não vou entrar, eu vou entrar só a altura, né? É 2,75, 2,75. Deixa eu zerar aqui, é 2,77,5, 2,65 que é a altura, vezes o nosso comprimento. Então daria 0,305 vezes o peso, né, dela, que é 0,19 tonelada força por metro. Então daria 0,057, 0,06 tonelada aqui, vamos botar, né? Por metro aqui. No mesmo vão, engaste, engaste. Aí, aqui a gente tem
uma flecha imediata de 20 centímetros. E lá ele não passou. Nessa vigotinha aqui ele não passou. Eu vou, na verdade, acho que eu fiz essa conta errada. Deixa eu voltar na conta aqui. Eu vou fazer 2,85 mais 2,75 vezes a altura e vou distribuir isso na laje. Não vou usar direto igual ele usou ali. Apesar de que essa questão que ele fez não está errada. Então é 2,85 mais 2,775, né? Vezes 2,65 vezes 0,19 vezes 0,115. Então eu tenho 0,30, vou botar 33, né? 0,33 tonelada-força por metro quadrado. Então fazendo isso, a gente tem aqui uma flecha de 0,24. E aqui ele não passa, né? A gente está aqui em resultados, ó. A gente vê que ele não passou aqui. Desculpa, deixa eu pegar o relatório de erros. Por quê? Porque ele colocou a carga dessa alvenaria direto nessa estrutura aqui. Só que para mim, essa laje trabalha como um conjunto único. Ela não é uma vigota separada, como o CIP determinou aqui. Alguns engenheiros projetistas calculam dessa forma. Colocam essa carga aqui direto na vigota. Às vezes colocam uma ou duas vigotas aqui para resistir essa carga e lançam. Eu gosto de calcular assim. Lança a carga da parede distribuída na laje toda. Que é o que eu fiz aqui, ó. Calculei essa carga de laje e lancei ela aqui distribuída na minha laje aqui, ó. Aqui ela está engastada dos dois lados. Então eu tive uma diminuição da flecha. É o que acontece quando a gente não utiliza software. Então, quando eu fiz o cálculo aqui, ó, eu não tive problema com flecha, como a outra laje, apesar de eu ter aqui um negativo maior, né? A carga aqui está maior, porque eu tenho, né, uma carga de alvenaria aqui muito grande. Então a minha estrutura ela está bem dimensionada, vamos dizer assim, dessa forma. Se a critério quiserem fazer mais criterioso igual aqui o CIP fez, no meu entendimento não é o correto, né? Porque a gente não está trabalhando como conjunto, essa laje está trabalhando como elementos isolados. Não é bem assim, né? A gente sabe que não é bem assim. Mas não descarta essa possibilidade de pegar essa carga aqui direta aqui e fazer duas vigotas. É um ensaio pontual, né? Eu costumo fazer distribuído e nunca tive problema, né? Se eu até ligar aqui as cargas da nossa laje aqui, ó, a gente pode ver aqui, ó, que eu tenho nessa direção e nessa direção aqui, ó, lançado aqui as nossas cargas. Então, a princípio foi isso, né? Espero que tenham gostado da aula aí. Essa planilha, para quem quiser, eu vou disponibilizar por e-mail, né? É só deixar nos comentários aí o e-mail que eu envio. E no mais, nos vemos na próxima aula.